Olá, Sebrae Inovação no ar para você. Eu começo com uma pergunta. Você já parou para pensar na qualidade do ar que a gente respira? Principalmente dentro de um hospital. Em Itajaí, uma tecnologia inédita no país está sendo implantada justamente para reduzir riscos e aumentar a segurança de pacientes, equipes e visitantes. A gente foi até o Hospital Infantil Pequeno Anjo para mostrar como funciona esse sistema e por que ele pode mudar a forma como os ambientes de saúde lidam com a biossegurança. Olha só. Invisível aos olhos, mas essencial para a saúde, o ar dentro de um hospital exige atenção constante. E é justamente nesse cenário que surge uma tecnologia inovadora, desenvolvida para purificar e desinfectar o ambiente em tempo real, reforçando a segurança de pacientes e profissionais da saúde. Primeiro, é uma oportunidade grande falar aqui para o pessoal a respeito de uma inovação que é pioneira no Brasil e está sendo instalada agora no Hospital Pequeno Anjo, que nos dá uma condição de um tratamento e qualificação do ar que a gente respira. Muitas vezes as pessoas pensam, poxa, eu tenho que tomar 3 litros de água, mas esquecem da qualidade do ar que ela respira. Então, isso é muito importante, principalmente no ambiente hospitalar, na questão das infecções cruzadas, que são pessoas que chegam com um determinado tipo de doença ou enfermidade e acabam se contaminando com outras pessoas. Essa é a função principal do nosso equipamento, né? Desinfectar o ar, fazer uma filtragem e principalmente esse equipamento que está aqui, ele tem um processo de telemetria, né? Que à distância a gente consegue monitorar os índices da qualidade do ar. O avanço da tecnologia também passa pelo fortalecimento da empresa. Com consultorias do Sebrae, o empreendedor conseguiu estruturar melhor a gestão, definir estratégias e ampliar a atuação no mercado. O resultado aparece na prática: novos contratos, expansão e uma tecnologia que se destaca pela forma como atua no ambiente. Ele funciona 24 horas, né? Então ele acaba pegando todo o ar, o volume de ar que tem no ambiente e passa pelo filtro. Isso é continuamente, né? E nós temos uma parte do equipamento que a gente chama o cofre dos vírus, né? Então ali é uma área que só pessoas autorizadas têm a questão do acesso, até porque ali se concentra a grande quantidade do filtro que deve ser feito a higienização e a troca, né? Mas o equipamento, ele é um equipamento que faz 100% da filtragem, então todo o ar do ambiente passa pelo filtro primeiro, que é o filtro primário, depois ele passa por um sistema de uma bateria de luz UVC, que tem radiação, ok, para oxidar justamente vírus, bactérias que são presos no filtro EPA. Esse filtro EPA, ele tem a capacidade de filtrar partículas de 0,3 micros. Só para você ter ideia, que o nosso cabelo, né, ele tem uma dimensão de diâmetro de 60 micras. Então, nós estamos falando de 0,3, são partículas muito pequenas, né, onde então, nós temos vírus, bactérias, que se retêm nesse filtro EPA de alta eficiência, nós estamos falando de 99,97% de eficiência, e com isso a radiação UV consegue oxidar esses vírus, esses patógenos. Além disso, a gente consegue ainda, né, ter uma câmara triatômica, que é o que a gente desenvolveu na pesquisa durante 2 anos e meio, né? Isso é patenteado no INPI, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e isso nos dá uma condição assim de ainda mais uma fase posterior fazer a desinfecção do ar. No Hospital Infantil Pequeno Anjo, em Itajaí, a chegada da tecnologia representa um reforço importante na segurança do ambiente. Em um espaço onde pacientes estão mais vulneráveis, garantir a qualidade do ar é uma medida que contribui diretamente para a prevenção de contaminações. É uma grande satisfação. O Hospital Infantil Pequeno Anjo recebeu 3 aparelhos de purificador de ar, mais um dumper, através de emenda parlamentar do deputado Jair Mioto, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajaí, com o nosso prefeito Robson Coelho, o qual nos disponibilizou esses aparelhos, e a grande importância nesse momento são devido aos casos respiratórios, que a gente acaba tendo uma grande demanda a partir desse mês de março, né? E isso vem auxiliar na questão de purificação do ar dos ambientes do hospital. No caso aqui da sala de observação do pronto-socorro,
também no ambulatório, onde existe um grande fluxo de crianças e seus acompanhantes, e como também na nossa UTI, onde tem um aparelho instalado hoje para purificação de 9 leitos. Com essa instalação dos equipamentos, nos traz mais segurança para o trabalho, traz mais segurança e humanização para os pacientes, porque é um aparelho que traz e purifica o ar, né? Então, nessa questão das doenças infecciosas de vias aéreas, isso nos traz um respaldo maior para trabalhar, nos traz mais segurança para nós, os profissionais, e para os pacientes. Sabendo que ele traz toda essa purificação que nos auxilia, né? Porque além dos equipamentos de proteção que a gente já usa individual, ter um purificador de ar que é para o ambiente coletivo, nos traz mais segurança, com certeza. A distribuição dos equipamentos dentro do hospital segue critérios técnicos. A escolha dos locais de instalação levou em conta a rotina da unidade, priorizando áreas críticas e de maior circulação. São pontos estratégicos e chaves, né? No caso aqui no pronto-socorro, um grande fluxo de crianças e seus acompanhantes. Como eu já citei, a questão dos casos respiratórios, que começa essa demanda enorme, a gente já está com o hospital superlotado de internações e cada vez mais começam esses casos, os quais requer uma atenção muito grande com relação à prevenção de novos casos, na questão de prevenção e cuidado para que não se transmita esses vírus no ambiente hospitalar. Então, esses aparelhos vêm para nos auxiliar a prevenir e dar mais segurança para as crianças que entram aqui dentro do hospital, como também seus acompanhantes. Nós temos vários tipos de equipamentos, né, que são adequados a determinadas áreas. Essa área aqui é uma área onde nós temos muitas pessoas, né? Nós estamos hoje praticamente lotados, a gente pode observar, né? E nessa condição o que acontece? Existe uma demanda que é a demanda do oxigênio. Muitas às vezes a gente percebe o seguinte: a temperatura do ambiente está legal, realmente 22 graus, está tudo legal, mas nós como pesquisadores, né, sabemos que a questão do oxigênio que as pessoas devem consumir e respirar estão abaixo dos padrões, e esse dumper vem nesse sentido, né? Ele, com sensores inteligentes, ele abre e fecha, colocando a quantidade exata de oxigênio para as pessoas poderem respirar adequadamente. E para entender como isso funciona na prática, eu converso agora com o engenheiro e pesquisador Júlio César, que é idealizador dessa solução. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço, Sibeli, muito obrigado por estar participando dessa oportunidade junto com o canal Sebrae de Inovação, né? Falando um pouquinho aí sobre essa pesquisa inédita no Brasil, né? Que nos traz aí mais segurança dos hospitais, mais segurança para as pessoas que trabalham nos hospitais e assim, consequentemente, diminuir essa possibilidade de contaminação nos hospitais. Como surgiu a ideia que levou a essa pesquisa? Perfeito. A primeira pergunta, né, e eu vejo que essa é a grande situação que o pessoal nos pede, né, como surgiu? Eu trabalhei em universidade, trabalhei como consultoria por vários anos, e na época da Covid nós tivemos que ir literalmente para casa, né, porque nos recolhemos aí nessa condição de processo de ficar mais retido, né? E ali eu me comprometi, até porque eu fiz o mestrado e o doutorado, que eu deveria, de algum modo, ajudar pessoas, né, nesse sentido. E aí surgiu uma ideia, eu participei do processo do MCTIC, do edital, lá em Brasília. Não fomos aprovados, mas fomos aprovados aqui na FAPESC, né, na Fundação de Pesquisa aqui de Santa Catarina, do qual nos aportou o início, né, dessa possibilidade de fazermos um equipamento que na época era muito necessário e hoje também, né? Muitas vezes as pessoas falam, poxa, terminou
o processo da Covid, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Nós estamos enfrentando um grande problema, até o Hospital Pequeno Anjo está lotado, né, como os demais outros hospitais, por problemas respiratórios. E nesse processo, né, iniciou-se uma pesquisa, um desenvolvimento, chegamos a uma patente, tivemos a participação do Sebrae, muito importante, né, para a gente tá nesse ponto. E agora temos uma produção, né? Nós temos uma capacidade de produção de 20 equipamentos por mês. Então, nós temos, além de atender Santa Catarina, podemos atender o restante do Brasil também. Ai, que incrível, né? A gente foi até lá conhecer, pôde entender um pouco, né, esses diferenciais dessa tecnologia, mas eu gostaria que você, como pesquisador, né, como autor dessa ideia também, explicasse para a gente de uma forma simples o que o AirShed faz no ar e qual é o diferencial dele. Perfeito, perfeito. O AirShed é um equipamento móvel, né? Ele tem uma ação de desinfecção, tem uma ação de purificação e principalmente de trazer ar numa condição bastante especial para as pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas se preocupam com a água. Se tomar a água está um pouquinho marrom, eu não vou tomar, né? Mas se descuida muito do ar. Como uma referência e curiosidade, nós temos aí, normalmente uma pessoa em estado normal toma 3 litros de água por dia, alguns menos, alguns mais, né? Mas o que acontece é que as pessoas esquecem que elas respiram no mínimo 17 mil litros de ar por dia. E isso é uma quantidade muito grande. E nesse ar, nós temos partículas, temos bactérias, fungos, né? E esse processo vem de encontro a isso, né? O ar passa por várias situações de filtros, né? Um filtro de uma performance primária, depois ele tem uma bateria de ar, de luz UVC, né? Justamente para a oxidação desses patógenos, e principalmente o filtro EPA. Ele é um filtro importado, um filtro de alta tecnologia, testado 100% é produzido e testado 100%. Então, nos dá uma garantia. Nós estamos filtrando o ar com partículas de 0,03 microns, que é algo muito, muito, muito pequeno, né? Que retém essas partículas, retém esses patógenos, e pela questão da radiação da luz UVC, ela acaba oxidando justamente esses patógenos. Passando por esse filtro, ele vai para um outro estágio, onde nós criamos e patenteamos todo esse processo. É uma patente catarinense, isso é importante frisar, deixar aqui bem, bem forte, né? Orgulho aí de ser catarinense e ter essa performance catarinense, né? Nos traz aí uma câmara triatômica, né? Que justamente é um desenvolvimento que a gente teve na pesquisa, né? Nós tivemos uma pesquisa justamente com a UDESC, que é uma parceira enorme nossa também, como o Sebrae, né? E lá, nessa condição, nós ficamos pesquisando 8 meses de testes na área da sala cirúrgica, lá de Lages, né, do Hospital Veterinário, que foi o nosso começo, né? Então, assim, ó, o começo foi no hospital veterinário, né? Muitas vezes a pessoa pensa, poxa, lá só tem animais. Não, lá tem animais e, além disso, tem pessoas, né? Uma sala cirúrgica, às vezes tem alunos lá que estão aprendendo, né? São 12 pessoas que estão lá expostas a vírus, bactérias, né? Então, isso nos deu uma garantia que o sistema funcionou bem. Essa pesquisa demonstrou e laudou todo esse processo, e nós tivemos a oportunidade agora, essa semana, de estar lá como pioneirismo no Hospital Pequeno Anjo em Itajaí. Então, é uma referência já na área pediátrica, e a ideia é justamente expandir essa tecnologia para todo o Brasil. E eu fico imaginando o impacto direto dentro do hospital. O que vocês já têm de percepção, de resultado, de diferenciais percebidos nesse ambiente onde é tão necessária essa purificação do ar? Perfeito, perfeito. O hospital, esse é um valor muito grande do AirShed, justamente o que acontece. Numa área de triagem, onde chegam várias pessoas, eu estava no hospital essa semana, verificando lá a parte onde chegam as crianças. Nós estamos numa área onde tinha 120 crianças aproximadamente, né? E ali, cada uma com o seu problema. Uma com dor de cabeça, uma com gripe,
outra com problema de lesão. Então, o que acontece? O AirShed ele vem justamente nesse sentido, né? Propiciar um ambiente minimizando toda a possibilidade que a gente chama de infecção cruzada, né? Ou seja, a pessoa às vezes vai lá com determinada dor no dedo, né? E volta para casa com um combo, né? Com Covid, com isso. Então, o AirShed tem essa função, né? Fazer essa desinfecção do ar para que as pessoas não tenham esse problema de infecção cruzada. O que representa para vocês ter o AirShed no Hospital Pequeno Anjo, né? Como o primeiro hospital infantil, não poderia ser diferente, né? Uma patente catarinense, uma pesquisa catarinense. Mas o que representa para vocês? Representa, eu sempre digo, né? Alguns falam que eu sou pai do AirShed, né? Que eu sou o líder do projeto, mas ao longo desse tempo eu tenho que também validar que eu tive várias pessoas que nos apoiaram, né? Inclusive na própria UDESC, né? As pesquisadoras da área do laboratório, o próprio diretor Oséias aqui de Balneário Camboriú, nós tivemos várias pessoas que também fizeram uma composição com isso e acreditaram no nosso processo. Que todo o processo pioneiro é difícil tu conseguir pessoas que acreditam, né? Então, nesse contexto, assim, eu tive essa validação e isso nos deu uma força enorme de chegar e hoje a gente vê que esse equipamento pode ajudar muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmos. Então, o que eu vejo é isso, né? Quando eu comecei meu doutorado na área de pesquisa, eu sempre pensei que não bastaria apenas fazer um doutorado, né, para deixar ele lá paradinho na grade lá da UFSC, que foi onde eu fiz, né, mas ele teria que trazer alguma coisa para a comunidade. E foi ali que eu me inspirei, né? Tive vários processos onde o pessoal disse, não, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, sabe? Aquela abordagem de te segurar a tua inovação. Mas, como pesquisador, eu acho que a gente tem que ter um bom senso, né, que não parar no primeiro. Até eu sempre falo, né, Thomas Edison acaba lidando com isso de uma forma de perseverança e conseguiu aí ter o que tem hoje a nível de inovação. Então, essa questão de a gente receber um não, eu recebi vários, né, mas eu acho que a grande lição que a gente recebeu ao longo do tempo foi não ficar no não, e sim na possibilidade do sim, né? Buscar o sim e a validação aconteceu essa semana. Ficamos muito gratos aí. Incrível, e é muito bom te ouvir, Júlio, falando sobre isso, sobre essa persistência, essa resiliência, porque nós sabemos que tem muitos telespectadores que nos assistem e que estão nesse processo, né, de tentativa, de insistência, de tentar de novo, ajustar. E principalmente quando envolve pesquisa, é um processo longo, precisa muito de apoio e, como você disse, no início é difícil, é algo inovador e justamente por isso é preciso que as pessoas certas acreditem para que esse projeto vá para frente, como o AirShed foi, né? No futuro, a ideia é ter essa tecnologia ampliada em todos os hospitais? Certamente, assim, nós já tivemos na apresentação, estávamos com o prefeito de Itajaí, com outras pessoas também, né, na ocasião, e isso nos deu uma validação que a ideia é usar em todos os hospitais, todas as UPAs, né, todas as áreas clínicas, porque cada pedacinho que a gente está colocando no AirShed, a gente está diminuindo a possibilidade de contaminação. Tá? Então, isso vai ajudar realmente a diminuir os custos hospitalares, a questão de proteger as pessoas e, principalmente, eu sempre falo, proteger as pessoas que auxiliam, né? Nós temos aí os médicos, temos os enfermeiros, temos as pessoas administrativas, que elas ficam expostas durante todo o dia, né? Às vezes a pessoa que vai lá fazer uma consulta vai ficar 2 ou 3 horas no hospital, mas o médico passa o dia dele todo no hospital, né? Então ele precisa ter algo que lhe dê segurança, que lhe dê conforto, né? Para que ele possa justamente atender as outras pessoas. E é uma ação muito nobre, né, da área da saúde, todo esse pessoal que cuida das pessoas. Então, a gente tem que olhar esse lado também, né?
Com certeza. Como vocês fazem no Airshed o monitoramento para entender na prática a melhoria dessa qualidade do ar? Perfeito. É uma pergunta muito interessante, né? Além de todo o processo que a gente desenvolveu da área de filtragem, desinfecção, a área triatômica, todo aquele do processo de oxidação, nós temos também uma monitoria de telemetria, ou seja, o equipamento ele tem vários sensores, né? E esses sensores eles enviam mensagem online e também para registros que ficam durante 30 dias, né, nos nossos arquivos, dando todos os parâmetros da qualidade do ar. Então, esses parâmetros que são registrados nos levam a fazer uma gestão melhor do que está acontecendo, né? O equipamento ele se corrige automaticamente e um dado importante que eu tenho que frisar aqui é que muitas vezes acontece isso, e até eu fui fazer alguns testes de pesquisa em academias, né, de ginástica, onde o pessoal fala o seguinte: poxa, eu tenho uma área, né, tenho lá pessoas malhando, né, e a temperatura estava legal, justamente 22, 23 graus, que é uma temperatura agradável, porém o nível de oxigênio que eu acabei medindo lá, o normal nós estamos falando de 700, abaixo de 700 ppm, né, partes por milhão. E no quantitativo que eu realizei lá com nossos equipamentos, chegou a 4.200. Tu vê que o nível que estava de dióxido de carbono dentro do ambiente era muito elevado. Então as pessoas, elas respiram, né, ou seja, elas consomem oxigênio e exalam o gás carbônico, né? E isso muitas vezes a concentração no ambiente, em função da renovação do ar, acaba prejudicando. E ali a pessoa pode ter um AVC, pode ter um desmaio, né? O rendimento dela pode ficar abalado. Então, a preocupação não é só a temperatura, são vários fatores que compõem a qualidade do ar, né? Desde as partículas, da questão dos formaldeídos, do oxigênio, que é muito importante, né? Que muitas vezes, mesmo nas salas de aulas, né, o pessoal, poxa, eu estou aqui, a temperatura está legal, mas eu estou com sono. O sono, muitas vezes, pode vir da questão muito baixa do oxigênio presente na sala. Então, isso acaba fazendo com que o desempenho escolar também seja prejudicado, né? Então, isso é uma pesquisa que nós já avançamos, temos soluções para as salas de aula, né? Então, o EG está se expandindo para outras áreas, além dos hospitais. Então, uma delas é escolas, é áreas de teatro, áreas de cinema, ou qualquer ambiente que seja fechado. E todo esse controle pode ser monitorado por um toque no celular de um app. A inovação, né? A tecnologia em favor da saúde, né? Da população. Queria que você contasse para a gente, Júlio, a sua jornada com o Sebrae, né? Como apoio para esse projeto incrível. Perfeito, perfeito. O Sebrae foi uma peça fundamental, né? Nós tivemos uma consultoria do Sebrae, principalmente na questão de organização. O meu doutorado foi na área de desenvolvimento de produtos e processos, na UFSC, mas mesmo assim, a pessoa que nos deu a questão da consultoria, ela nos auxiliou muito, né? Porque nós temos, quando a gente desenvolve algo, pesquisa, não é só a pesquisa em si, não é só o projeto em si, são vários fatores, né? Desde a parte do marketing, da elaboração da planilha de custos, né? Porque como empresa, e nós temos a Aizer que está por trás disso, né? Que é a nossa empresa, ela necessita um apoio de todo esse processo, porque ela é uma empresa, então, como outros empreendedores, né, nós temos como missão auxiliar as pessoas, mas também temos uma empresa onde tem pessoas que têm que ser pagas por esse processo, né? Então, a partir daí, o Sebrae foi muito importante, porque nós tivemos aí uma sequência de várias consultorias, né? E essas consultorias vieram para a área de marketing, para a área de plano de custo, para melhorias de processo. Então, ela auxiliou muito. Se hoje nós temos uma pesquisa, um desenvolvimento feito, o Sebrae teve uma função muito importante nesse contexto, porque ele nos abriu portas, né, para que a gente pudesse realmente produzir o ESG.
uma situação é fazer uma pesquisa e deixar ela parada, como eu te falei, né? Deixar ela parada. Mas a ideia, a nossa, como pesquisador, é que isso vá para o mercado, ou seja, já foi para o mercado, né? E a partir dali outras pessoas se beneficiem desse contexto. Então, para isso, nós temos hoje uma linha de produção, como eu comentei, nós temos uma capacidade de produzir 20 equipamentos por mês, né? Então já é um processo repetitivo, e com isso, consequentemente, queremos crescer e talvez até entrar no processo de exportação, aí vamos acompanhando o processo, né? Temos a patente por 20 anos, então essa patente também nos facilita aí um processo de crescimento, e com certeza teremos mais processos aí com o Sebrae, com certeza. E nós vamos seguir acompanhando de perto, desejando cada vez mais sucesso para a pesquisa, para o avanço também, né, da implantação do AirShed, porque sabemos o impacto que ele vai trazer na saúde, não só hospitalar, mas em outros setores como um todo. Muito obrigada por nos receber, Júlio. Parabéns pelo projeto. Sucesso! Obrigado, eu que agradeço, agradeço o Sebrae, muito obrigado a todos aí, e eu sempre digo o seguinte, né, a gente não deve parar no não, né? O primeiro não, na verdade, foi o motor de motivação para a gente chegar onde a gente está, né, e vamos mais além, com certeza, juntamente com o Sebrae. Muito obrigado por tudo. Até mais. Intervalo, e na volta tem mais Sebrae Inovação para você. Estamos de volta. Transformar uma ideia em produto exige mais do que criatividade. Precisa de desenvolvimento, testes e muitas vezes prototipagem. A gente mostra agora para você o case da Brametec, que desenvolveu armários inteligentes modulares com o apoio do Sebrae. Da GP2M à Bramatec, da Bramatec à Amagon. As mudanças no nome acompanharam a evolução do negócio. Juliano é dono dessa empresa de tecnologia especializada em gestão eletrônica inteligente de itens, focado na fabricação de armários inteligentes que automatizam processos, fortalecem a segurança e maximizam resultados. A Amagon Tech, ela nasceu, né, de solução de duas empresas, né? A GP2M é uma empresa nossa, né, que tinha soluções voltadas para a área de condomínios, né, para armários eletrônicos, o guarda-volumes, né? E a Bramitec, que era outra empresa, com soluções para a área hospitalar, né? Então, a gente acabou unindo, né, a expertise dessas duas empresas e formamos a Amagon. Segundo a filosofia da empresa, o que começou como um sonho da área médica se tornou tecnologia para o mundo. Cada nome carregou um propósito, cada fase construiu o que existe hoje. E por trás de cada solução estão duas marcas especializadas. Uma delas é a ToolSync, voltada para a gestão de ferramentas e ativos na indústria. São os nossos armários eletrônicos para gerenciamento de insumos industriais, né, que são armários com software embarcado, com uma eletrônica proprietária, né, onde a gente faz todo o gerenciamento de itens e insumos críticos lá no chão de fábrica, né, para descentralizar o estoque de uma fábrica, para otimizar os processos, para melhorar a logística, para reduzir custos operacionais, né, inclusive a gente consegue ter um ganho muito forte nos ajustes de estoque. A gente começa a ter um nivelamento de estoque mais adequado. Então, o nosso cliente ele compra menos, compra de forma mais assertiva, né, isso tem um ganho bem expressivo com a utilização da linha ToolSync, né, dos nossos armários eletrônicos para a indústria. Para explicar melhor o funcionamento do produto que a empresa fabrica, Juliano nos mostra na prática. Na Amagon nós temos duas linhas de produto. Nós temos a Via Locker, né, nós temos aqui dois modelos, que são os nossos armários inteligentes para gestão de entregas e encomendas, né. Esse equipamento hoje ele fica nos condomínios, na recepção, onde o entregador ele chega até o equipamento, né, escolhe o tamanho do compartimento de acordo com a encomenda, coloca a encomenda e o morador recebe uma mensagem dizendo que a sua encomenda está disponível para retirada. O outro modelo tem sido bastante utilizado em shoppings, rodoviárias e parques temáticos, um guarda-volume com pagamento integrado. Então aqui, por exemplo, o usuário está com uma mochila, uma mala que quer deixar, né, por um tempo, ele chega aqui até nessa máquina,
né, no dispositivo, né, clica em guardar, ele vai selecionar o tamanho, de acordo com o tamanho da mala, da sua encomenda, seleciona o tamanho, né, faz um breve cadastro aqui, então aqui eu coloco o meu CPF, confirmo os dados, vou em avançar, aí o equipamento vai abrir uma porta, vai colocar a bagagem e depois, na hora de retirada, você tem um código de retirada. Né? Você faz o pagamento, né? E se tiver algum valor para pagar na retirada, também faz o acerto final para a liberação da porta. Já na linha ToolSync, ele demonstra como que os armários inteligentes funcionam e podem contribuir para a eficiência e praticidade de fábricas. Foi nessa linha aqui que a gente utilizou os recursos Sebrae Tech, né, para desenvolver 2 novos tamanhos de mini box, que são esses aqui. Né? Hoje, antigamente nós tínhamos esses 2 tamanhos de mini box, né? Com o recurso, a ajuda do Sebrae Tech, nós desenvolvemos esses novos 2 tamanhos aqui. Hoje são tamanhos maiores, né? Justamente para a gente conseguir atender produtos maiores e necessidades também específicas dos nossos clientes. Vou fazer uma breve demonstração. Né? O usuário, para acessar, né, a retirada, fazer o acesso ao estoque aqui, a movimentação, ele precisa se identificar com a biometria. Aqui tem uma tela de controle, onde o usuário vai abastecer ou retirar. Então, eu vou fazer uma retirada avulsa aqui para demonstrar. A gente seleciona o destino. Né? Então, na indústria, eu posso ter um destino, um centro de custo, posso ter uma máquina, né, uma célula específica. A gente seleciona esse destino. Aqui nós temos as famílias de produtos. Né? Essas categorias são de acordo com a operação, o fluxo de cada cliente. Então, por exemplo, nos nossos clientes da metal mecânico, principalmente ferramentaria, a gente separou por categorias aqui, por exemplo, uma broca. Né? Eu vou pegar aqui uma fresa, por exemplo, adiciono, é como se fosse fazendo um carrinho de compras. Eu vou montando esse carrinho de compras, né, e vou fazendo essa seleção dos itens. Né? Uma vez esses itens escolhidos, eles aparecem na tela, eu posso ajustar as quantidades. Quando eu clico em dispensar produtos, vai abrir a gaveta específica que está alocado esse produto, esse item, e o mini box específico também. Né? Então, o usuário vai chegar até o leitor de código de barras, vai dar o bip no produto, fez o check, né? E finaliza o processo. Então, fechei, ele vai abrir a outra porta, né? O outro compartimento que está associado ao outro item, né? E assim por diante. Ele abriu aqui algum outro mini box. Né? O usuário retira, bipa e vai para o próximo. Então tem mais um compartimento. O sistema falou para fechar e abriu o próximo. Finalizei. Quando eu encerro toda a jornada, né, o software já faz o logout, né, os níveis de estoque já foram ajustados, né, o que tinha que foi tudo computado. Né, se tivesse que repor uma quantidade específica, já tem alertas de reposição de estoque mínimo. Né, então a gente tem todo o estoque atualizado, né, o físico com o sistêmico. Né, isso em tempo real. Com hardware robusto e software embarcado, a Amagon lidera o mercado nacional em armários inteligentes para o segmento industrial e logístico, entregando controle, eficiência e inovação onde o negócio mais precisa. Está na raiz, está no DNA de inovar para sempre estar trazendo algo diferente, né, na verdade diferente, com um diferencial para os nossos clientes. Então a gente está sempre olhando em campo, assim, como é que está hoje a nossa solução apresentada, o que realmente o mercado, o cliente está demandando, né, para a gente trazer algo diferente, trazer algo inovador. Né? Foi quando a gente foi para o mercado com o primeiro produto do ToolSync, uma primeira versão, né, onde nós temos compartimentos individualizados, a gente chama de mini box, justamente para ter um controle mais apurado dos níveis de estoque. Né? Depois eu vou mostrar para vocês o equipamento funcionando. Né? Fomos para o mercado com 2 tamanhos de mini box. Né? A gente viu que o mercado demandava outros modelos, outros tamanhos, outros níveis de itens para serem controlados. Né? Foi quando nós resolvemos
fazer novos tamanhos de dispositivos, né, que nós entramos em contato com o Sebrae Tech para fazer essa fabricação, né, essa prototipagem de um novo molde, né, que acabou desencadeou nesses novos tamanhos de mini box para o nosso equipamento. Junto ao Sebrae, Juliano utilizou o Sebrae Tech para fazer a prototipagem de molde. Além disso, fizeram o desenvolvimento dos 2 novos tamanhos de mini box para a linha Toolsync e foram prototipados 2 moldes em alumínio para injeção em ABS destes novos compartimentos. Eu já tinha utilizado um Sebrae Tech lá em 2014, quando eu comecei a entrar nesse mundo do empreendedorismo. Então, sabia que tinha essa linha, esse recurso, né? E utilizei lá e depois ficou esquecido. A empresa cresce, a gente começa a tracionar e na correria do dia a dia acaba passando batido. Então, fiquei sabendo através do nosso próprio parceiro hoje, né, e fornecedor dos dispositivos, né, que o Sebrae, a gente conseguiria encaixar no Sebrae Tech, né, esse serviço de prototipagem de moldes. Né? Então eu entrei em contato com o Sebrae, se não me engano foi a Patrícia que me atendeu muito bem, né, expliquei a nossa necessidade, né, ela falou que a gente conseguiria encaixar, né, colocamos ali a nossa demanda, nossa necessidade, foi prontamente atendido, né, foi muito rápido. Em 30 dias nós colocamos a demanda, especificamos bem, né, o pessoal do Sebrae deu retorno, daí teve aquele processo de cotação, né, com as empresas, né, e aí correu dentro toda a tramitação ali da prototipagem, né, de uma amostragem de teste até a gente ter o produto final concebido. Com o subsídio do Sebrae, foi possível idealizar o projeto com mais facilidade, o que na visão dele talvez não teria acontecido por conta própria. Hoje a gente não teria condições de colocar já 2 novos moldes, 2 novos tamanhos disponíveis para os nossos clientes se tivesse que tirar do bolso, do caixa da empresa. Né? Então, o Sebrae subsidiou 50%, né? E os outros 50% ainda a gente parcelou no cartão em 12 vezes. Então, esse ajuste no fluxo de caixa agora, né, para a empresa que está tracionando, é muito importante. Então, foi primordial essa subvenção através do Sebrae Tech. Na prática, foram algumas mudanças importantes para a empresa depois da parceria com o Sebrae. Tem um diferencial agora, a gente consegue oferecer mais 2 modelos de mini box dentro da nossa solução, né, para atender justamente uma gama maior de clientes e de necessidades desses clientes específicas. Né. Nós tínhamos compartimentos menores que, né, principalmente no metal, no nosso segmento que a gente atende, metal mecânico, tem uma variação muito grande, né, de itens a serem controlados. Então, com esses 2 tamanhos novos de mini box, a gente conseguiu atender uma gama maior, né, de produtos e evidente que uma clientela maior também. Aumentou o faturamento, aumentou o ticket médio do produto, porque a gente ofereceu, né, algo diferente. Né, a eficiência, porque aqueles itens que eles controlavam, né, de forma aleatória, hoje eles conseguem controlar no nosso equipamento, né, com segurança, com controle, com rastreabilidade. Né, então, foram nesses aspectos aí que a gente conseguiu avançar. Cada armário inteligente, seja na indústria ou em espaços de alto fluxo, deixa de ser apenas um equipamento e se torna um ativo estratégico que gera mais previsibilidade. Nossa plataforma, ela se encaixou muito bem para atender essa dor da falta de controle, né, do item físico com o sistêmico. Então a gente garante a rastreabilidade, a gente garante toda a parte de acesso controlado, movimentações, né, proporcionando aí uma redução do estoque médio do cliente, né, menos estoque, menos dinheiro parado. Né? Então a gente consegue dar toda essa otimização nesse processo da gestão de estoque através dos nossos armários eletrônicos. Hoje nós temos 26 clientes, é uma solução nova, 1 ano e meio de mercado, né? 26 clientes, em torno de 40 equipamentos da linha industrial, do Toolsync. A gente tem um estudo, uns 6 clientes que nós fizemos, um payback, em menos de 1 ano, o retorno do investimento. Né? Então a gente consegue, o cliente que
teve clientes que compravam, né, insumos e ferramentas no valor próximo de R$100 mil por mês, né, começaram a comprar 60 mil, 70 mil, justamente para tendo esse controle. Né? Tudo que você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Né? Com a nossa plataforma você consegue medir, você consegue gerenciar. Então o ganho é justamente nesse ajuste dos estoques. A gente reduz o estoque obsoleto, tá? A gente reduz o volume de compra, em média 15% ao mês. Tá? Nós reduzimos o tempo de máquina parada na empresa, porque com o estoque descentralizado, né, o operador ele não precisa, até lá no almoxarifado central, ele demora 10 minutos, toma cafezinho, conversa. Né? Então, com o equipamento nosso do lado da máquina e do chão de fábrica, ele faz isso de uma forma muito mais rápida, né? Reduzindo esse custo, reduzindo o custo homem-hora e máquina-hora também. E sendo uma empresa de tecnologia, Juliano sabe da importância em investir nesse ramo. Quem não investe em tecnologia, inovação, né, ele vai ser ultrapassado, né? Ficar parado. Hoje em dia não dá, a gente tem que acordar pensando, né, em o que a gente pode fazer diferente. Né? Então, os nossos clientes fazem isso. Nós temos que estar, né, junto com os clientes, junto com o mercado, né, e sempre inovando. Tem que acordar todo dia pensando em como é que eu posso fazer, né, de forma mais eficiente, de uma forma diferenciada daquilo que eu já faço. Então, isso para nós, para o cliente, para o mercado, isso é fundamental. Hoje em dia, a inovação, né, se faz em pequenos atos, né, e principalmente utilizar o que a gente tem de recurso. Né? Tem o Sistema S, tem Sebrae, tem SESI, tem todo um universo de entidades aí, incubadoras, parques, né, linhas de crédito, linhas de fomentos, para utilizar. Né? Tem que se mexer, tem que ir para o mercado e procurar para sobreviver. E como empresário, ele reconhece a importância do Sebrae nisso e em diversos outros segmentos. O Sebrae acho que tem uma importância muito grande, né? Principalmente na micro e pequena empresa. A parte de formação, a parte de consultoria, os cursos, isso realmente acaba trazendo despertando, né, no dia a dia do empresário, desses pequenos negócios, né, esse sentimento de inovação. Né? Porque o cara está no corre ali, está na correria, está no dia a dia, está né, emitindo nota, entregando, produzindo. Então, tem muita gente que não tem esse tempo, né? Muito empresário, muito gestor, parar para estudar, para refletir, para implantar novos processos. Então, com essa consultoria, né, de forma sutil, pontual, eu acho que é um trabalho muito legal né, que o Sebrae vem fazendo aí junto a esse mercado. Uma consultoria especializada, principalmente essa questão de incentivos, né, e subsídios, né, faz muita diferença. Né? Então, indico de olhos fechados que vale muito a pena, a gente tem retorno, é rápido. O pessoal pode achar que é um pouco burocrático, mas tem assessoria, tem formas de agilizar esse processo. Né? Então, recomendo 100% Sebrae. Para o futuro da empresa, depois do rebranding recente, Juliano espera avanços cada vez mais assertivos. Está num momento bem desafiador. Né? Nós passamos por um rebrand, né? Como eu falei no começo, né? Um ajuste de uma nova marca, né? A unificação, né, sobre o guarda-chuva da Amagon, 2 linhas de produto. Então, o ToolSync, né, que foi essa linha que nós utilizamos os recursos do Sebrae. Tem a Via Locker também, voltado para condomínios. Então, o nosso maior desafio agora é unificar essas 2 linhas nesse guarda-chuva, né, e tracionar. Tracionar e crescer, porque uma vez o produto, né, que já está validado nessas 2 linhas de mercado, né, agora a gente precisa realmente tracionar e crescer em vendas. Inovar é isso. Olhar para os desafios reais e transformar em soluções que impactam a vida das pessoas. E quando a tecnologia se conecta com propósito, com conhecimento e com o apoio certo, como o do Sebrae, ideias ganham força, crescem e chegam onde realmente fazem a diferença. O Sebrae Inovação de hoje fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa, sempre aqui na TV Inova. Até mais!